Apresentada às pressas pelo Ministério da Educação em setembro deste ano, uma medida provisória que prevê uma série de reformas no ensino médio brasileiro tem causado debates entre especialistas. Se aprovada, a proposta deve ser colocada em prática a partir de 2018 e define que, na metade do ensino médio, os alunos deverão escolher as áreas de conhecimento que mais lhe agradam. Essas áreas seriam linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Além disso, a medida prevê o aumento da carga horária do ensino médio de 800 para 1.400 horas, com a implantação do ensino em tempo integral. O programa Câmara em Pauta de hoje debate a proposta de reforma do ensino médio. E para analisar o tema de hoje, nós convidamos Humberto de Andrade Pinto, que é professor de educação, professor doutor de educação do departamento da Unifesp Guarulhos. Ele é especialista nas áreas de didática e formação de professores. Professor Humberto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de debater um tema tão importante para a população de Guarulhos. E já quero deixar registrado aqui a minha gratidão por essa casa trazer esse debate à medida que envolve a população juvenil, né, as crianças da cidade que futuramente vão partir para o ensino médio e os jovens já que estão aí frequentando o ensino médio na cidade. Obrigada, então, professor. Convidamos ainda Felipe Rodrigues, que é sociólogo e professor de História da Educação, professor também de Sociologia do Instituto Federal Campus Guarulhos e também professor de Organização do Trabalho Pedagógico. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos colegas que aqui estão também, para que façamos um excelente debate acerca dessa reforma do ensino médio. Obrigada novamente. Convidamos também Marcelo Souza, que é professor de História e coordenador da APUESP Guarulhos. Obrigada pela participação. Grato pela oportunidade e espero que nós consigamos fazer um ótimo debate aqui, que é o que nós estamos precisando na atual conjuntura aqui da educação. Então, Marcelo, vamos começar esse debate com você e a gente gostaria de saber o que você achou da reforma do ensino médio, ela ser apresentada por meio de uma medida provisória. Bom, a primeira coisa, acho que são duas coisas que nós podemos começar esse debate. Uma é a forma, exatamente como medida provisória. A medida provisória, na nossa legislação, para assuntos urgentes, ela tá garantida. No caso desse projeto que mexe com a estrutura de educação no país inteiro, do ensino médio, de uma forma que estamos vendo e está existindo bastante contestação, 120 dias para ser aprovada, sem uma discussão, sem se fazer um projeto de lei debatido pela sociedade, pelos profissionais da educação como um todo, isso, via medida provisória, se torna um problema. E a outra que nós podemos colocar junto com essa medida provisória, quando você fala de ensino, educação, você também fala de investimentos. Então, nós temos aí também, junto à medida provisória 746, também temos a PEC 241, que virou PEC 55 no Senado, que pode inviabilizar qualquer tipo de investimento futuro também na área de educação, porque tem a ver com serviços públicos. E nós tratamos aqui do ensino médio, dessa reforma, tratando do ensino público. Professor Humberto, a reforma do ensino médio, ela traz algumas mudanças e, entre elas, a gente gostaria de saber quais seriam aí as consequências pedagógicas para o currículo básico com o fato de disciplinas como artes e educação física deixarem de ser obrigatórias. Essa é uma das questões mais preocupantes da proposta, do conteúdo da reforma, né? Nós temos analisado e tem sido muito debatido entre os especialistas que trabalham nessa área voltada para ensino médio e formação de professores,
porque a medida ela vai no sentido contrário do que está previsto na nossa legislação maior, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. A Lei de Diretrizes, a LDB, né, Diretrizes da Educação Básica do país, ela prevê justamente que a educação básica, que nós temos que entender isso, né, que o ensino médio é a terceira etapa da educação básica, né, do país, que é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino médio é o coroamento da educação básica. O que é a educação básica? É a educação que garante a formação integral das crianças e jovens, portanto, dos cidadãos brasileiros, né? À medida que você retira do currículo, né, determinadas áreas do conhecimento, você empobrece a formação dessa população. Porque o conteúdo da formação, o que deve fazer parte da formação da população brasileira, pensando no caso das crianças e jovens, né? É um debate nacional. Ele vem sendo feito há anos, né? Ele foi consagrado na LDB, que é de 96, depois de 10 anos de debate para sair essa LDB, mais de 10 anos. E, portanto, o que faz parte dessa formação integral, que vai constituir a educação básica, né, é um conteúdo que vem sendo historicamente debatido, não só no Brasil, mas em outros países, né, do que deve ser esse conteúdo. Então, isso mais ou menos está consagrado, o entendimento de que, olha, a educação básica tem que garantir a formação integral, que é fazer com que os estudantes dessa educação básica possam se apropriar, através de uma perspectiva problematizadora, dos conhecimentos que foram produzidos historicamente pela humanidade. Conhecimentos esses que são de ordem científica ou de ordem de outros conhecimentos que não necessariamente se identifica com a natureza científica, mas com a história da humanidade. No caso dos conhecimentos ligados ao campo, por exemplo, de filosofia, das artes, né? Portanto, retirar conhecimentos artísticos, né, do ensino médio é de uma gravidade enorme, porque a gente está tirando dos jovens a possibilidade de conhecer todo esse campo da estética, das artes, nas diferentes modalidades da arte, né, sejam plásticas, musical ou teatro, enquanto conteúdo fundamental na formação desses jovens, que a gente sabe que os jovens eles estão mergulhados no mundo artístico, né? Eles estão aí envolvidos com música, com dança, né? Mas a escola é o espaço de trabalhar isso de um modo sistematizado, de conhecer como que esses conhecimentos foram produzidos historicamente, por que hoje se manifestam esse tipo de artes e não outros, né? Agora, nós não podemos tirar isso da formação dos jovens, enquanto conteúdos e enquanto forma também. A gente debate muito nos cursos de formação de professores e nas propostas de educação para a educação básica, seja educação infantil, fundamental ou médio, que o campo artístico é uma maneira extremamente rica para trabalhar com conhecimento de outras áreas. Matemática, por exemplo, tem muito de arte. Você vai ver o compasso, né? Vai estudar música, por exemplo, estudar compasso musical, é pura matemática, né? Física. Então, portanto, o campo artístico não dá para conceber um currículo de ensino médio que não trabalhe com artes, né? Agora, e Felipe, o professor Humberto acabou de falar dessa importância da arte, mas pensando também na educação física, o Brasil acabou de sediar os Jogos Olímpicos. Seria um contrassenso tirar a educação física como matéria obrigatória no ensino médio, já que talvez os jovens estejam estimulados até por conta desse evento internacional tão importante que acabou de acontecer no Brasil? Sim, não resta dúvida. Isso aí virou até piada nacional, né? E é claro que fica muito estranho, né? O Brasil acabando de sediar as Olimpíadas, mas independente dessa questão, né? Desse momento, né? Desse ano em coincidir com as Olimpíadas, o campo da educação física nas escolas, do mesmo modo que o campo das artes, ele é fundamental. No ensino médio, então, nem se fala. As crianças, os jovens estão acabando a maturação biológica, né? Por isso que é jovem, né? Ainda não tem a formação, a sua maturidade física e
a sua maturidade enquanto cidadão, né? Claro. E a educação física tem um papel fundamental nessa constituição. Com certeza. E professor Felipe, qual então é realmente um contrassenso fazer essa retirada de educação física, por exemplo? Penso que sim. O contrassenso reside no fato de que a formação do ensino básico, como bem pontuou o professor Humberto, né, ela no ensino médio consagra a passagem do jovem para a vida adulta. E a passagem do jovem pela vida adulta requer também a autogestão do corpo, a gestão da saúde e outros valores transcendentes que, bem como as artes trazem, os esportes também trarão, né? O respeito ao próximo, a possibilidade de valorizar o próximo, né? Lidar com a diversidade e também adquirir valores para consigo mesmo, como a disciplina, adquirir valores como o comprometimento com uma equipe, né? Eu penso que é um contrassenso termos no Brasil, né, acabando de passar os Jogos Olímpicos, um momento no qual nós tenhamos aí no ensino médio, né, a tirada da obrigatoriedade, né, dessas disciplinas, de maneira tal que muitas vezes o aluno jovem das classes mais pobres tem de ir mais cedo, como foi o meu caso, para o universo do trabalho. E assim sendo, muitas vezes ficamos limitados da possibilidade de participar de atividades de educação física, de ter educação física não só pensando em esporte, mas mais uma vez da gestão do próprio corpo, né? E assim, consequentemente, né, trará alguma, digamos, falta, uma carência na formação desse jovem. Professor Marcelo, a gente também, além, né, da retirada da obrigatoriedade dessas duas disciplinas, artes e educação física, a medida provisória ela retirou a especificação de filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias e elas constam, né, da base nacional curricular atual que vai ser modificada, está sendo discutida. Existe alguma expectativa que elas se mantenham na base curricular ou a ausência da indicação dessas duas disciplinas na medida provisória já demonstra que elas podem ser retiradas? Eu creio que esse debate aqui ele faz parte da necessidade de nós apontarmos que essas disciplinas, como Educação Física e Artes, devem fazer parte, continuar fazendo parte da Base Nacional Curricular Comum, do ensino médio e a gente parar com a SMP agora e debater mais à frente. Não se faz uma proposta para um país de educação em 120 dias, que é o que estão pretendendo fazer agora. Mas, infelizmente, isso não é novidade no Brasil. Se a gente pensar pós 1964, também houve mudanças nesse sentido. E a Constituição de 88, ela fala o quê? Ela fala que a educação ela tem que ser para a cidadania e para o trabalho. Nossos jovens têm que ser preparados para o mundo do trabalho, mas também para a cidadania. A cidadania requer o quê? Requer reflexão, conhecimento da sua sociedade, da legislação, conhecimento do processo político que está instaurado hoje no Brasil. Quando você tira disciplinas como sociologia e filosofia da grade, você está impedindo esse aluno, e são as camadas mais pobres da população, as camadas que estão na periferia, de ter acesso ao conhecimento que vai dar base para ele poder participar ativamente da vida política do país. E você tem, na contrapartida, a ampliação de tempo para preparação apenas para o trabalho. Então, é mais ou menos, trabalhe e não pense sobre a sua vida política na sua cidade, no seu país, no seu estado. Isso, eu creio que seja um complicador. Então, eu acho que esse debate ele faz parte do quê? Faz parte da sociedade democrática que vivemos, onde essas reformas e mudanças têm que ser feitas a partir do debate amplo com a sociedade, com os especialistas, e alguns estão aqui hoje, da educação. Nós esperamos, acho que os companheiros aqui têm a mesma perspectiva, nós esperamos que esse projeto ele possa ser arquivado e nós continuamos fazendo um debate. Mesmo porque o debate do ensino médio já vem sendo feito. Tem uma proposta de 2013 do governo federal de ensino médio, que algumas coisas dessas estão até previstas
estão até previstas nesse projeto, com uma diferença que você iria aprovar no conselho de escola, que você iria debater com a comunidade local, os espaços da escola, se era viável uma escola de ensino tempo integral. Agora não está tendo essa possibilidade de haver o debate nos conselhos. E eu digo mais, quando você fala de ensino integral, aumentar de 800 para 1.200, 1.400 horas, como estão propondo ali, além dos investimentos que a gente pode falar depois, o ensino integral significa você ter um jovem com capacidade da matemática, do português, sim, mas também da arte, da cultura, da literatura, de todo o conhecimento, da educação física, da saúde. Então, uma pessoa se forma integralmente com todos esses aspectos e não excluindo alguns deles. E é claro, e a gente vai continuar, claro, abordando esse assunto, falando inclusive sobre o ensino em tempo integral, mas no próximo bloco a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas para você que está acompanhando, a gente volta já já. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e a principal forma de prevenção é não deixar acumular água parada. A gente precisa tomar cuidado especificamente com pneus. Então, se tiver algum pneu, mantê-lo coberto em um local seco e de preferência com uma lona, se a gente não conseguir cobrir. As questões das calhas, que devem ser vistoriadas no mínimo a cada 15 dias. A caixa d'água, tanto a caixa d'água ligada ao abastecimento, quanto a caixa d'água que às vezes fica como um depósito. É importante também não esquecer das garrafas, que devem estar com a boca para baixo, os vasos de planta também, que a gente deve, se possível, eliminar os pratinhos, mas se não for possível fazer a eliminação dos pratinhos, que coloque terra ou areia até o limite da linha de água, para evitar que acumule ali água também. O importante são os materiais inservíveis, como copos plásticos, latinhas, garrafas pequenas, tampinhas de garrafa. Tudo isso, se a gente não tem uso, a gente deve colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar para a coleta pública. A importância dos bebedouros de animais, porque às vezes a gente não troca água, a gente simplesmente coloca mais água nesse bebedouro. Então a gente deve também, a cada 2, 3 dias, para o bem do nosso animal e até para evitar a proliferação do Aedes aegypti, tirar a água, passar uma escova e encher novamente esses bebedouros de água. A gente sabe que 80% dos criadouros da dengue estão nas residências, mas se há um terreno baldio, uma praça ou uma rua com grande acúmulo de lixo, entulho, também é mais um local para ter a proliferação do mosquito. Todo dia é um dia de você olhar a sua casa, um dia de orientar alguém. Se você estiver vendo algum local que tem algum criador, avisar a prefeitura. Mesmo que nós já saibamos as principais questões da dengue e como evitá-las, o agente vai conseguir trazer um novo olhar sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a identidade do agente, ligue para a Prefeitura no telefone 2472-5070. De volta com Câmara em Pauta. E o tema que nós estamos discutindo hoje é a reforma do ensino médio. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Humberto de Andrade Pinto, que é docente, doutor em educação e especialista nas áreas de didática e formação dos professores lá da Unifesp Guarulhos. Convidamos também o Felipe Rodrigues, que é sociólogo, professor de História da Educação do Instituto Federal Campus aqui de Guarulhos. E convidamos também Marcelo Souza, que é professor de História e coordenador da APUESP Guarulhos. Felipe, a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre ensino em tempo integral. Na sua opinião, como que você faz essa análise do aumento da carga horária de 800 para 1.400 horas? Primeiramente, é importante ressaltar que a crítica aqui feita não é a ideia de escola em tempo integral, mas, sobretudo, a forma como ela está posta a partir das bases desse projeto.
Pensemos o seguinte, se nós passaremos para um modelo de ensino médio, no qual ele parte de 800 horas para 1.400 horas, sendo integral, portanto, nós precisamos também avaliar as condições de infraestrutura e também de investimentos para a educação. Muitas das escolas, sobretudo as escolas públicas, elas trabalham em turnos, ou seja, alguns alunos que ocupam a escola em determinado turno dão espaço para que outros alunos ocupem a escola no turno posterior, no contraturno. Assim sendo, nós vamos ter a ocupação em tempo integral de um desses contingentes de alunos. E, portanto, haverá aquilo que já ocorre em grande parte do ensino público no estado de São Paulo, né, e Brasil afora, que é a superlotação de salas. Ademais, também, há que se preocupar com a questão do ensino médio no período noturno, aqueles que já estão no universo do trabalho, que já estão sob a necessidade de trabalhar durante o dia e estudar à noite, né? O programa, a medida provisória, ela prevê também que o aluno possa ser avaliado de diversas maneiras, entre elas avaliações que não sejam presenciais. Isso tira do aluno que está em formação, o professor Humberto aqui pontuou muito bem, né, está consagrando a sua formação básica, né, no espaço da escola, um espaço que deve ser melhorado e deve ser, digamos, acessível ao aluno de maneira tal que ele queira ficar também, né, que ele se sinta seduzido, que ele se sinta à vontade, que ele se sinta dono, parte, enquanto cidadão que é dessa escola. Portanto, vejo que essa proposta de 1.400 horas, no contexto que nós estamos agora, né, de PEC 55 ou 241, né, que vai limitar aí os investimentos em educação para os próximos 10 a 20 anos, né, será um problema, pois se nós não tivermos recursos para investir em educação, mas vamos impor um sistema no qual o aluno tem de ficar mais tempo na escola, aqueles que ocupam esse mesmo espaço no contraturno vão acabar colocados em espaços ainda mais superlotados. O governo apontou que para poder fazer a implantação do ensino em tempo integral para o ensino médio, vai haver aí um investimento de R$1,5 bilhão, seria aí mais ou menos R$2.000 para cada aluno, e nesse planejamento até 2024, ou seja, daqui a 8 anos, 50% dos alunos estariam matriculados. Você acha que é possível fazer esse planejamento com esse investimento? Eu acredito que seja inviável. Ele é inviável, uma vez que nós já precisamos pensar no momento atual do investimento disponível para a educação. Ele já não se encontra ideal. E esse aumento não vai acompanhar a periodicidade da PEC 55 ou 241, se preferirem, né? Portanto, em médio prazo, nós teremos a saturação dessa proposta. Professor Humberto, a proposta de medida provisória é flexibilizar o currículo. E nesse currículo, somente português e matemática seriam as matérias obrigatórias nos 3 anos, né? E depois de 1 ano e meio, com disciplinas comuns, os alunos poderiam, então, escolher algumas áreas do conhecimento, por exemplo, ciências da natureza, matemática, ciências humanas, linguagens e também o ensino técnico profissionalizante. O que isso muda na organização pedagógica do ensino? Porque essa reorganização, né, do ensino médio. Então, me parece que a questão central da reforma, ela está aí, nesses que eles chamam de percursos formativos, né? Me parece que a discussão do período integral, a escola de período integral ensino médio, não é realmente o que vai ser mexido com essa medida provisória. Me parece que ela é colocada mais como um atrativo para poder seduzir, né, a população que está oferecendo escola de período integral, mas a medida provisória não se compromete em prazos, em nada, em relação a essa questão do ensino de período integral. Então, o que está para valer, no meu entendimento, é a questão de você fazer um rompimento, que eu acho que é das medidas da área de educação mais antidemocrática que nós temos no país desde o fim do governo militar, que é de você separar a formação integral, que nós estamos aqui esclarecendo. Acho que o professor Marcelo, o professor Felipe, junto comigo também, acho que já deixou claro qual é o papel da educação básica, que é essa formação integral das crianças e jovens, né? Você retira esse princípio que está na nossa LDB e introduz essa possibilidade de, no ensino médio, você já oferecer um ensino para as camadas menos favorecidas economicamente da sociedade, ao destinar o ensino à formação técnica e profissional.
porque essas áreas que você falou, né, que são 5 áreas, né, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Estas áreas, na verdade, elas não estão como opcionais para o aluno. Esse é um outro discurso que a mídia está fazendo, que é um discurso enganoso. Na verdade, a opção é para os sistemas de ensino escolher qual dessas áreas ele vai oferecer. É isso que é a grande gravidade dessa reforma do ensino médio. Ou seja, uma rede municipal ou rede estadual, que o ensino médio é de competência das redes estaduais, né? Algumas redes municipais têm uma ou outra escola só de ensino médio. E a rede federal também, que o professor Marcelo trabalha, o professor Felipe trabalha, também oferece ensino médio. Mas o grosso mesmo do ensino médio é oferecido pelas redes estaduais. Uma rede estadual pode oferecer, por exemplo, só matemática. A outra pode oferecer linguagens. Né? Seria isso o que está previsto lá, que os sistemas têm o direito de escolher uma e pode oferecer mais. Nós sabemos que qual é o grande risco, né? À medida que você traz dentro dessas áreas uma área que é formação técnica e profissional, você vai empurrar os sistemas para oferecer essa área, que é o que atende imediatamente os jovens que necessitam trabalhar, ingressar no mercado de trabalho, né? E você tira desses jovens a possibilidade de ter essa formação integral que nós estamos defendendo. Porque daí ele vai já entrar para a preparação para o mercado de trabalho, não é para o mundo do trabalho, que é uma discussão diferente, né? E de um modo precoce, porque a carga horária prevista é de metade apenas, né? Da metade da carga horária do ensino médio vai ficar para cumprir a base comum, né? Que seria essas disciplinas que você já fez referência, a matemática, o português e o inglês, né? Professor, então, por exemplo, para poder escolher, eu quero estudar matemática, ele vai ter que ir para uma determinada escola, ele vai ter que escolher a escola, ele vai ter que, por exemplo, escolher, pode ser que seja uma escola longe da casa dele. Vai ser assim ou não? Vai ser uma coisa muito mais determinante? Pelo que nós estamos entendendo, do jeito que aparece na medida provisória, o sistema escolhe. Então, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que é o caso que vai afetar diretamente Guarulhos, porque Guarulhos, o ensino médio todo está responsabilidade do governo estadual. Que esse é um problema sério dessa medida provisória também. Por isso que eu parabenizei essa iniciativa da Câmara aqui dos vereadores, porque os municípios não podem participar desse debate. Quem decide é a rede estadual. Que tipo de formação vai ser oferecida para a população de Guarulhos, né? Assim como os demais municípios do estado de São Paulo. Se a rede estadual de São Paulo decidir que vai oferecer somente formação técnica e profissional, não tem as outras. Então, os sistemas de ensino eles têm autonomia a partir dessa reforma de oferecer apenas uma. Então, não tem como o aluno escolher, eu quero fazer linguagens, porque a medida deixa claramente, o sistema pode escolher uma dessas linhas, né? Uma dessas áreas, e as demais pode ser opcional. Então, esse discurso que está flexibilizando para o aluno não existe. O aluno não vai ter como escolher que área que ele quer fazer. E mesmo que se fosse assim, vamos supor que o Estado de São Paulo, que tem condições financeiras, poderia fazer, se fosse o caso, né, de oferecer essas 5 áreas, vai oferecer nessa situação que você está falando. Imagina que possa oferecer aqui em Guarulhos, são 2 diretorias de ensino, oferecem isso para as escolas daqui, uma linha, por exemplo, a linha de matemática, a área de matemática. Quem quiser fazer linguagem, vamos supor que está numa outra diretoria lá na região de Sorocaba. O aluno não vai se deslocar daqui para lá. Então, qualquer um dos 2 cenários é catastrófico, né? Você está fazendo uma fragmentação, você tira do ensino médio novamente aquela possibilidade da formação integral e única para todos os jovens, né? Que é o que a gente defende, né? E fragmenta a formação com esse problema seríssimo, que é de dividir o ensino médio, para os segmentos mais privilegiados da sociedade, que vão continuar fazendo essa formação geral e depois seguir estudos no ensino superior, e você já deixa para as camadas menos favorecidas essa porta de entrada, que é a formação técnica e profissional a partir do ensino médio, né? Professor Marcelo, como que essa reforma do ensino médio e essas alterações no currículo, elas estão sendo debatidas nas escolas estaduais aqui de Guarulhos? Eu vou responder só, acho que queria registrar sobre o tema aqui
Uma complementação. Complementação que eles estavam falando, porque se você pesquisar um pouquinho, algumas escolas no Brasil que já se tentou implementar escola de ensino médio integral nos moldes mais ou menos como estão propondo, o que houve foi exatamente nossa, agora vai ser uma coisa legal, teremos uma educação melhor, uma escola melhor. E após o processo, que era de 3 anos, isso aconteceu no Paraná, em Goiás, em algumas escolas, o projeto de ensino médio inovador que foi proposto, ele acabou se transformando numa frustração. Por falta de investimento, por falta de estrutura na escola, por professores que estavam desmotivados, porque também entraram nessa de achar que seria uma solução viável do jeito que estava sendo propondo. Tem alguns casos já, e se institucionalizar isso para o Brasil inteiro, realmente é um cenário meio que assustador para quem está vivendo educação. Nas escolas em Guarulhos, nós estamos levando o debate nas escolas exatamente nesse sentido que nós estamos falando aqui. E uma das coisas que tem-se bem claro nas escolas estaduais é a situação dos professores em Guarulhos, né? Os professores em Guarulhos estão adoecendo, estão em condições precárias. Quem está na área de educação, alunos da Unifesp que talvez estejam fazendo estágio nas escolas, e vem a situação, o número de exonerações que existem no Estado são assustadores. Professores doentes, professores que estão falecendo mesmo, e tem vários casos em Guarulhos recentes de professores falecendo na escola. Então, os professores sentem na pele essas mudanças, porque toda vez que se faz algum tipo de mudança nesse tipo, esquece-se, por algum momento, da parte professor. A gente poderia depois entrar até no tal do notório saber. A parte professora, a parte licenciatura, a parte condições de trabalho, a parte o professor não ter possibilidade de trabalhar apenas em uma escola para poder melhorar suas aulas, para poder ter tempo para pesquisa e vários outros fatores que envolvem a educação. Então, o debate que está sendo feito no município de Guarulhos em relação às condições de trabalho dos professores do Estado, o que o ensino médio poderá refletir na categoria de professores, e não apenas, porque uma coisa que eu acho que é mais importante, que nós debatemos aqui, é a condição que os nossos alunos terão. Acho que isso é o mais importante. E, junto com isso, a condição que os professores terão. Isso vai significar desemprego na categoria. Vai ser demissão de professores em várias áreas aqui e precarização ainda mais da condição de trabalho de professores. Então, a gente faz o debate nesse sentido. Além da questão, um aluno ele não terá uma educação completa, melhor, de qualidade, se ele também não tiver um professor com condições de estar trabalhando na escola. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, nesse debate sobre a reforma do ensino médio. No próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você que está acompanhando o programa, não sai daí. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O
RECIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com Câmara em Pauta, e no programa de hoje nós estamos conversando sobre a reforma no ensino médio. Para isso nós convidamos aqui o professor Humberto de Andrade Pinto, que é professor doutor do Departamento de Educação da Unifesp Guarulhos. Convidamos também Felipe Rodrigues, que é professor de Sociologia do Instituto Federal Campus Guarulhos, e também o professor Marcelo Souza, que dá aulas de História e é coordenador da APUESP Guarulhos. Nós estávamos no final, né, do bloco anterior. Marcelo, a gente estava falando aí sobre a questão do notório saber, né? Você citou a questão do notório saber, que hoje poderão ser contratados professores que tenham aí notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação. Pelo menos é isso que propõe a medida provisória. Qual a sua opinião sobre esse item da medida provisória? Bom, nos Estados Unidos, sistemas educacionais fizeram experiências nesse sentido. Aqui nada vem assim, parece originalmente, né, do Brasil. É cópia de planos que foram implementados nos Estados Unidos. E quando você coloca a questão do notório saber, eles colocam na legislação, depois o pessoal pode me apurar, que, por exemplo, áreas profissionais que não fazem parte da Base Nacional Curricular Comum, elas podem ser ministradas, seria a questão da escola de tempo integral, nos horários que seriam destinados para aquilo, por pessoas que não tivessem licenciatura, não fossem professores, mas tivessem conhecimento da área e demonstrassem o conhecimento dessa área para poder lecionar isso daí. Existem já projetos em andamento onde você ficaria 5 semanas fazendo cursos de preparação para você ir para a sala de aula. Então, eu vejo essa questão como um retrocesso muito grande, porque se você pegar a história da educação brasileira, foi uma luta muito grande para você conseguir fazer os cursos de licenciatura, preparar profissionais na educação, os cursos de pedagogia, para você ter profissionais na área especializados para tratar com jovens em suas várias dimensões. Principalmente na realidade que o nosso país vem ao longo do século XX. Você fazer isso, você retrocede a um momento onde a maioria dos professores não tinham curso superior. E isso foi necessário porque houve a expansão do ensino fundamental até chegar no ensino médio, a tentativa de universalização, que chegou de certa forma, porém, sem os investimentos necessários e qualidade. Então, você pensar em notório saber e você pensar em professores que podem dar aula, professores ou profissionais que podem dar aula. Por exemplo, eu sou engenheiro, eu vou dar aula de matemática, eu transformo isso num bico. Ele não é uma pessoa que vai estar ligado à escola, ligado à comunidade, ligado ao trabalho de educação. Isso, ela abre espaço para isso. Já foi feito isso em momentos de falta de professores. Hoje, nós deveríamos estar investindo na formação de profissionais qualificados para estar trabalhando com o jovem. Então, a questão do notório saber, para mim, ela é um retrocesso enorme na questão educacional do Brasil. Felipe, falando também da questão da meta do IDEB, que parece que foi o que o governo fala que foi o que desencadeou essa preocupação em acelerar a reforma do ensino médio. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica para o ensino, e para o ensino médio em 2015, a meta era de 4,3,
mas o Brasil só chegou a 3,7. Na sua análise, a que se deve esse fracasso de não se atingir a média do IDEB, que também já não é muito alta, né? Ao que se deve esse fracasso? Para analisarmos os limites que encontramos para lidar e alcançar as metas do IDEB, penso que a análise ela deve ser bastante complexa, pois as motivações que levam, os motivos que levam a tal desempenho, ele não tem uma fonte apenas, ele apresenta múltiplas fontes, né? A origem do problema, vejo que está no nosso processo civilizatório. Nós, mais uma vez, estamos vivendo um afastamento do Estado brasileiro, da sua população, do seu cidadão. Isso acontece também no campo da educação, infelizmente, há muito tempo e historicamente, né? O governo federal, através do Ministério, né, um dos pontos que justificam a medida provisória, aponta que faltaram aí cerca de 14% da pontuação para atingir a meta do IDEB, né? Mas não se leva em consideração, muitas vezes, as condições de infraestrutura, as condições, como o professor Marcelo bem mencionou aqui, de preparação do trabalho docente por parte do professor, não porque seja a opção do professor, mas pela forma como a carreira está sendo conduzida a partir das instâncias superiores, nesse caso, falando da educação pública e Estado, mas também na iniciativa privada essas relações acontecem, as cargas horárias também não são bastante maçantes muitas vezes, né? E então eu acredito que a falha não está meramente no processo de transmissão do conteúdo e de transmissão do saber. Ela também reside nas condições mínimas que ainda faltam para que o professor consiga desempenhar seu trabalho. Não só o professor, mas os profissionais de educação de uma forma geral, né? E eu vejo que tem alguns pontos muito complicados. A gente já mencionou aqui agora há pouco a questão da carga horária, né? Porque ela deve trazer aí uma precarização do espaço que o aluno tem. Imaginemos a escola como espaço físico onde transitamos, né? É o espaço no qual nós desenvolvemos nossa vida, no ciclo básico, por exemplo, né? E à medida que você tem, agora, a obrigatoriedade, supostamente, do aluno ocupar esse espaço em período integral, né? Nós conversávamos aqui no intervalo que nós não acreditamos piamente que haverá escola integral para todos, que será uma modulação das áreas do conhecimento, das 5 áreas pontuadas, e aí os alunos deverão escolher uma vez que tenham acesso a ela. Ou seja, a escola estará disponível em tempo integral, mas os módulos não serão ofertados para todos. E nem todo mundo poderá estudar em tempo integral, né? Tem muitos estudantes que largam o ensino médio porque só podem estudar à noite. Sim. Né? Tem essa questão também essa limitação, né? Você já vai estratificando a sociedade. É essa a ideia, Felipe? Sim. Acredito que a estratificação da sociedade ela vai se acentuar ainda mais. Sobretudo pensando, mais uma vez, nessa dualidade com a qual eu me identifico, do aluno do ensino médio que teve que trabalhar. E, nesse sentido, eu percebo que o aluno o próprio projeto da medida provisória também tem um ponto que, digamos, oferece um alento para essa problemática, mas também, no meu ver, é ilusório, né? A ideia de que o aluno que fez determinados módulos pode acessar a outros módulos de maneira subsequente. Isso é muito problemático. Também somado ao fato de que os créditos conquistados e muitas vezes avaliados de maneiras muito controversas, eu diria, como uma demonstração prática testada no trabalho que o aluno faz, ou ainda estudos realizados em instituições paralelas ofertadas pelo mercado, ou seja, a privatização ela já está acontecendo aí. Se o aluno, por exemplo, ele não tem possibilidade de acessar, se ele não se sentiu contemplado em matemática, mas ele quer posteriormente ser um engenheiro, ele vai ter naturalmente, dentro dessa perspectiva de medida provisória, de buscar um curso fora dali para buscar certificação, né? E quem vai acessá-lo? Quem pode pagar? Professor Humberto, o currículo com 12 disciplinas, matemática, português, língua estrangeira, física, química, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes, educação física, informática, educação física, a impressão que dá, né, quando se fala dessa reforma do ensino médio é que ele é visto como o grande vilão, ou seja, 12 disciplinas que têm que ser estudadas é muito para que o estudante dê conta. Isso realmente acontece? É um problema ter muitas disciplinas?
Olha, esse debate já vem há longo tempo sendo feito no interior, né, dos sistemas, né, em relação ao ensino médio, né? E acho que ele tem que ser, sim, considerado, e já tem várias escolas que trabalham com projetos pedagógicos. A nossa LDB permite que se ouse fazer projetos pedagógicos para o ensino médio de diferentes maneiras, né? Essas áreas do conhecimento todas, que compõem essas 3 disciplinas que você fez referência, elas são áreas que a gente defende que fazem parte dessa formação integral desses jovens que frequentam o ensino médio. Agora, como vai ser trabalhado, pode ser de diferentes maneiras, né? De maneiras integradas, com projetos que façam um trabalho interdisciplinar, que contemple áreas próximas, através de módulos. Então, tem várias possibilidades, sim. Não é esse não é o problema central que eu vejo. O discurso que aparece na reforma é de fazer crítica a essas áreas, que me parece que está equivocado, porque aí o que entra, na verdade, na proposta da reforma é um currículo mínimo. Então, você está falando de 13, agora a gente passa a ter um currículo mínimo de 13 disciplinas. Língua portuguesa, matemática e inglês. O que está posto, na verdade, é que a gente vê que é uma reforma que está articulada à lógica do mercado. Por que português, matemática e inglês? É o que é medido pelas avaliações externas. Você estava falando do IDEB, né? E são várias as avaliações externas, e essas avaliações externas elas não estão pensando na formação integral do jovem. Isso que está previsto no nosso LDB, que a gente acredita que a educação é esse papel fundamental de dar essa formação geral para esses jovens, né? Para poder entender a realidade em que eles vivem, fazer o exercício pleno da cidadania e, ao mesmo tempo, se preparar para o mundo do trabalho. Esqueça isso tudo, porque isso, com currículo mínimo, não é contemplado. Você vai formar apenas para aquilo que diretamente está interessando essas avaliações externas alinhadas ao setor produtivo, né? As avaliações externas, o PISA, que considera leitura e matemática. PISA. Aqui você pega no estado de São Paulo o SARESP, né? Você vê que são avaliações que não olham para ver se a formação desse jovem é abrangente e alargada nesse sentido que a gente defende, né? Que ele entenda a realidade que ele vive, que tenha sido trabalhada a dimensão da criatividade e da criticidade, que são 2 dimensões que têm que estar presentes no ensino, né? Mas não, o que está se preocupado é apenas em ficar medindo, se sabe fazer cálculo e ler e interpretar aquilo que, quando ele for lá trabalhar, é o que interessa para o setor produtivo. E de uma maneira equivocada, que depois, se houver oportunidade, eu queria falar, porque mesmo nessa perspectiva do mundo do trabalho, a reforma é retrógrada, porque o mundo do trabalho não se manifesta dessa maneira como se manifestava décadas atrás, né? Só lembrando que, se a referência ao PISA, o PISA ele é aplicado a alunos com 15 anos, ou seja, o pessoal ainda vai para o ensino médio, pelo menos aqui no Brasil. Né? Então, aqui é o pessoal que acabou de sair do ensino fundamental. A gente, então, gostaria que vocês fizessem uma análise geral da reforma do ensino médio por esta medida provisória, que é a 746. Gostaria de começar, então, essa análise geral com o professor Marcelo. Bom, a análise geral que eu faço é que essa proposta vem num momento conturbado do país e onde várias propostas estão sendo colocadas para a sociedade, e quanto menos nós temos espaço para o diálogo, mais ações que a sociedade coloca para serem ouvidas serão vistas nas ruas, nas manifestações. Quanto mais o governo se fecha para um diálogo, por exemplo, em relação a esse debate, mas também aos outros, como a da PEC e as outras medidas da reforma da Previdência, da mudança nas legislações trabalhistas, todo esse conjunto de reformas propostas, quanto menos for debatido, quanto mais for imposto, creio que mais a sociedade ela se manifestará, porque nós estamos num patamar onde esse espaço, agradecendo a oportunidade, esse espaço que a Câmara Municipal de Guarulhos é um espaço
espaço que as pessoas têm que conhecer, têm que vir, têm que ouvir os seus vereadores, a nova gestão que virá aqui para a cidade de Guarulhos, ouvir sua proposta e participar ativamente. Não é votar e deixar para voltar daqui a 4 anos e ver o que aconteceu no município de Guarulhos. Então, uma análise geral, eu creio que nesse conjunto de reformas propostas, tem que se abrir o diálogo. Elas são propostas que são, no mínimo, contestáveis por vários profissionais, várias áreas da sociedade. Então, tem que se abrir o espaço agora para se debater tudo isso daqui, porque senão nós corremos o risco de ter um retrocesso muito grande no nosso país. Em relação à educação, você vai atrasar o país inteiro, na ciência, economia, tecnologia, em tudo. Professor Felipe, por favor, a sua avaliação sobre a reforma do ensino médio. A minha avaliação, de uma forma geral, no primeiro momento, preocupante, hoje mais aterrorizante do que preocupante. Isso porque essa proposta, ela representa um retrocesso histórico, tamanho, que antecede a universalização de determinados direitos no Brasil, como a própria educação. De maneira muito sutil, esse texto ele permite que muitos sistemas de ensino retirem aspectos da formação cidadã, que deixa de ser universal e obrigatória e, portanto, dever do Estado. Nesse sentido, eu acredito também que os problemas que virão a partir de então devem fortalecer esse abismo que nós mencionamos no bloco anterior em relação ao que o jovem que virá se tornar adulto será, né? Ou seja, ele vai dialogar com o mundo de que maneira? Apenas como mero trabalhador ou como cidadão, né? Conhecedor, detentor de conhecimento acerca dos seus direitos, né? Se você me permite a palavra, eu gostaria de fazer aqui um convite à comunidade de Guarulhos, né? Nós, do Instituto Federal de São Paulo, vamos estamos já com as inscrições abertas para o ensino médio, aliás, o ensino integrado ao ensino médio, né? Um curso técnico integrado ao ensino médio, não há distinção entre eles estão na mesma grade, certo? São 2 cursos, informática para internet e mecatrônica, além dos cursos técnicos e de ensino superior disponíveis lá. Nós ficamos na Vila Rio de Janeiro, na Avenida Salgado Filho, número 3501. Você pode acessar o site portal.guarulhos.ifsp.edu.br. Uma boa notícia, né, que a gente está tendo durante esse programa. Professor Humberto, por favor, a sua avaliação geral. Olha, por tudo que nós já dissemos aqui, né, a avaliação final é extremamente preocupante, né? Acho que é um retrocesso enorme em termos de política de formação para os jovens, né, que frequentam o ensino médio no país, à medida que essa reforma ela reedita o que por muito tempo foi contestado, que é esse dualismo escolar, que é você separar um segmento da população que é mais privilegiado, que pode ter acesso ao ensino médio, que dá essa formação geral, e você destina para a grande população que tem menos condições econômicas e sociais e poder frequentar o ensino médio desta natureza que a gente defende, que está consagrado na LDB, que é garantir essa formação básica e, portanto, essa formação integral dos jovens, né? Destinando ele precocemente para o mercado de trabalho via a formação técnica e profissional desvinculada dessa formação geral, que é diferente do que o professor Marcelo estava falando já da proposta do Instituto Federal, que trabalha com a formação técnica, mas garante a formação no ensino médio integral, né? Que essa é uma conquista que nós tivemos recentemente na história da educação brasileira, que foi dos anos 80 para cá. Nós já tínhamos visto tentativas de fazer esse rompimento no período da ditadura Vargas e no período do governo militar, de, através da legislação, reforçar essa separação do ensino para pobres e para ricos, né? E agora, num momento de história que estamos vivendo, né, que era para avançar democraticamente, há esse retrocesso. Na forma com que a medida provisória foi apresentada, é catastrófica, porque é um assunto tão delicado, tão sério a ser debatido nacionalmente, e
não há esse debate aberto. A reforma é colocada através da medida provisória. Os professores que trabalham no ensino médio e os jovens que estão frequentando o ensino médio não estão podendo participar desse debate. E eles deveriam ser ouvidos, né? A reforma que eu gostaria de ver é a reforma que vai realmente mexer com as condições que as escolas oferecem para os alunos frequentarem o ensino médio. Essas condições é que nós não temos, e a reforma não fala nada disso, né? É uma escola equipada com laboratórios, né, que possa realmente trabalhar todas essas áreas do conhecimento das ciências da natureza, do conhecimento voltado para o campo das ciências humanas e das linguagens, né? Que o professor tenha dedicação exclusiva apenas em uma escola, né? Como o professor Marcelo estava fazendo referência, né? Não pode ser bico trabalhar no magistério, né? Então o professor tem que ter dedicação exclusiva. O número de alunos por sala, a reforma não fala nada sobre isso, né? Esses são os elementos fundamentais para ter uma escola que realmente vai garantir a formação integral de um jovem que tem o direito, né, pela legislação, de ter essa formação. Bom, chegou ao fim o nosso programa. Eu agradeço a participação de todos os 3 professores aqui que deram sua contribuição para a gente poder abordar esse assunto tão complexo e tão polêmico como é a reforma do ensino médio. Eu também agradeço a sua audiência, lembrando que você pode participar do Câmara em Pauta enviando um e-mail com críticas, elogios, comentários, enfim. Conversando aqui com a gente vai ficar super feliz de receber, então você manda esse e-mail para câmaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. E você, claro, lembre-se que toda sexta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem uma edição inédita do Câmara em Pauta para você. Então eu me despeço, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.